Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso primeiro módulo do curso de História e iniciaremos os nossos estudos falando sobre os próprios conceitos da história, da disciplina da história, tá? Isso é muito importante para qualquer tema e assunto que a gente vem estudar. Saber os conceitos, o que a história trabalha, quais são os conceitos fundantes da história, para que ela serve. Isso tudo vai permear o nosso curso inteiro. Todos os módulos de história serão permeados por esses conceitos. Então vamos lá? Vamos começar? Então, primeira pergunta aqui que nós colocamos é o que é história. Parece ser uma pergunta meio óbvia, mas não é. Tá? Até porque uma definição de o que é história depende da sua época. Vários momentos da história, né? Vários momentos da história, a história foi vista de pontos de vista diferentes. A própria história, né? Então olha que legal, nós estamos colocando a história como objeto de conhecimento, a própria história como um fato, né? E que ela sofreu alterações, né, durante os períodos históricos. Quer dizer que a própria visão sobre a história, ela não é uma visão concluída. A todo momento se ressignifica, né, o próprio conceito de história, tá bom? Então, primeiro ponto que nós observaremos é entender exatamente isso, que a história ela é um poliedro. O que seria esse poliedro? Então, colocamos aqui, ó, um poliedro de análises e interpretações. Quer dizer que a cada momento, a cada tempo, a cada lugar em que a história e os fatos são analisados, essas visões e interpretações dos fatos, eles podem mudar. Então não existe uma verdade absoluta sobre o fato. E aí você deve falar, como assim, Guizão? Não existe uma verdade absoluta? Dizer o fato tal como ele foi? Não existe. A verdade é que nós temos um emaranhado de análises e interpretações sobre o mesmo fato. É como se a gente colocasse, olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Quer ver? Fazer um joguinho aqui pra gente entender. Olha só, coloquei aqui um S, vamos pensar que esse S seja o sujeito que está analisando um fato, tá? Então vamos colocar aqui, ó, o O. Esse pessoal da filosofia faz muito, né? Esse S-O, sujeito e objeto. Então o O é o objeto que nós estamos estudando. Bom, o objeto que nós estamos estudando é o fato histórico, tá certo? Nós vamos estudar aqui o fato. Estudar o fato. E aí eu te pergunto, o fato, que é o objeto, tá? Ele pode ser compreendido como na sua totalidade, de forma inteira? Você já deve estar pensando, pô, será que esse fato, vamos pegar qualquer fato histórico, vamos dar um exemplo, Segunda Guerra Mundial, ou Brasil Colônia, ou Primeiro Reinado, será que a gente sabe sobre tudo o que aconteceu nesses momentos históricos, nesses fatos históricos? Bom, a resposta que deve estar vindo aí já na sua cabeça, de acordo com a nossa primeira análise aqui, que a história é um poliedro de análise e interpretações, é que não é possível a gente conhecer a totalidade dos fatos. Por quê? Porque quem analisa esses fatos, que é o sujeito, ele analisa esses fatos a partir de um olhar parcial, de um olhar subjetivo, mesmo que não estou falando aqui que um olhar subjetivo seja um olhar não metódico, ou seja, que não tenha métodos para se conhecer o objeto, para se conhecer o fato. A história trabalha com métodos, a história ela trabalha com uma posição de responsabilidade do historiador. Ele não pode inventar os fatos, entende isso? Ele não inventa os fatos, né? Mas ao mesmo tempo a sua análise é uma análise sua. Olha aí para você ver, o sua é o subjetivo, tá certo? Então esse sujeito aqui, ó, ele lança o olhar para o objeto. E quando ele lança o olhar para o objeto, ele vê o objeto como inteiro, o fato tal como ele foi? Não. Aí o olhinho desse sujeito. Ele vê o objeto de forma parcial, de acordo com a sua análise, a sua interpretação, né?
Aqui, ó, é um poliedro de análises e interpretações. Então eu costumo falar para você o seguinte, que você não vai conhecer um fato lendo um livro sobre o fato. Imagina então que você tem lá a Primeira Guerra. Você vai conhecer a Primeira Guerra Mundial lendo um livro sobre a Primeira Guerra? Não. Por quê? Porque um livro sobre a Primeira Guerra é uma visão sobre a Primeira Guerra. Imagina o tanto de outras visões, de análises e interpretações nós temos sobre a Primeira Guerra Mundial. Entende isso? Então, quando você quer conhecer um fato, você se aproxima do que realmente o fato foi a partir do momento de que você lê e toma conhecimento de várias interpretações, de várias análises sobre aquele mesmo fato. Então é como se várias setinhas saíssem aqui, ó, dos vários sujeitos, para analisar esse objeto. E a partir do momento que eu conheço mais esse objeto, vendo cada vez mais análises e interpretações sobre esse fato. Até porque a visão do judeu na Segunda Guerra Mundial é a mesma visão do nazista na Segunda Guerra Mundial? Não é a mesma. Entende isso? Então, aí a gente pode pensar isso na sua vida. Pensa comigo. Você tem uma visão da sua própria vida. Né? Agora, um amigo, às vezes, vai te dar um conselho que ele não tem a experiência que você teve, né? Todas as emoções que você teve, o lado analítico seu, subjetivo, a emoção, conta muito para você ponderar sobre um determinado fato da sua vida. Quem está de fora, inclusive, não tem esse lado emotivo, né? Então talvez ele dê uma análise mais racional, menos emocional, menos subjetiva. Mas todas essas análises elas são importantes, porque às vezes quem está de fora consegue dar uma dica, um conselho que você que está ali junto ao fato não consegue enxergar, tá bem? Então, é muito interessante percebermos essa interpretação, essa múltipla interpretação e análise sobre o mesmo objeto, né? Então, nós colocamos isso aqui, ó, nunca conheceremos o fato tal como ele foi. Por que nunca conheceríamos o fato tal como ele foi? Porque quando ele ocorre, quando ele é ação, se perde um pouco de energia. O que é isso, essa metáfora que nós estamos falando aqui? O que é se perder energia? Tem muita coisa que não foi contada, que vai cair no esquecimento. Imagina um soldado que participou de uma batalha, e aí, na Segunda Guerra, a gente deu o exemplo da Primeira e Segunda Guerra, que ele participou da batalha, teve um tanto de coisa que aconteceu com ele, mas ele morreu na batalha. Olha aí, nós perdemos aí vários fragmentos dessa batalha, porque eu não tenho mais a voz daquele soldado. Eu não tenho mais aquela percepção, análise e a interpretação daquele soldado. Lógico que os colegas, ou até mesmo historiadores, depois de 20, 200, 1000 anos, podem, de acordo com as fontes históricas que eles conseguiram daquela batalha, analisar, dar possibilidades, interpretações sobre até mesmo aquele soldado que morreu na batalha. Mas conhecer o fato tal como ele foi é impossível. Ou seja, a gente sempre vai ter uma visão parcial desse objeto do fato, ok? Então lá, nunca conheceremos o fato tal como ele foi. E a história é uma constante luta entre memória e esquecimento. Ou seja, dentro do fato tem partes que vão cair no esquecimento, que não vão se tornar história, não vão se tornar narrativas, não vão se tornar memória. Isso é um problema para nós historiadores, porque a história ela trabalha muito com a memória. Ou seja, a gente precisa usar as fontes diversas, e a gente vai trabalhar ainda os conceitos e tipos de fontes, a gente precisa usar as fontes diversas para tentar chegar ao máximo aos eventos, ao que ocorreu, né, aos elementos que compõem esse fato. Entende isso? Então, quando falamos que a história é uma constante luta entre a memória e o esquecimento, é que é importante para a história não se esquecer. É importante para a história não cair no limbo, no obscurantismo. Entende isso? A história ela trabalha muito com o poder de preservação da memória. E quando preservar a memória não quer dizer, e aí a gente vai trabalhar um pouco isso em outra aula, não quer dizer
que a preservação da memória seja que a memória seja a memória imóvel, ou seja, que ela não pode sofrer transformação ao longo do tempo. Como assim, Guizão? Veja bem, toda visão do passado ela pode mudar. Não tem problema isso. Entende isso? Então, quando vamos citar um exemplo aqui do Brasil, a ditadura civil-militar no Brasil. Hoje a gente pode ter uma visão sobre a ditadura e daqui a 200 anos outras visões ocorrerão e, de certa forma, interpretará e analisará a ditadura de outra forma. Entende isso? Mas, então a memória ela pode ser móvel, ok. Mas é importante que a gente não esqueça que houve a ditadura. É importante que a gente preserve o fato. E, lógico, trabalhe mais ainda a cada presente, né? Problematizando esse fato, buscando novas perguntas para esse fato, buscando novas respostas para esse fato. Né? Então nós não vamos ter até uma frase famosa, né? Que normalmente circula no Dia da Consciência Negra, que diz o seguinte: nós só vamos combater o racismo a partir do momento que a gente parar de falar sobre o racismo. Ou seja, é como se a gente parar de falar sobre o racismo, aí não vai ter mais racismo. Dentro do conceito histórico que nós estamos vendo, isso é possível? Não, porque a gente só vai construir uma sociedade melhor, a gente só vai combater o racismo quando a gente exatamente falar sobre ele, da vida, da memória, e problematizá-lo, e questioná-lo, e propor mudanças, entende isso? Então, estudar sobre o racismo, falar sobre ele é uma forma de tentar acabar com ele, entende? E até mesmo se um dia, num mundo ideal, a gente conseguir combater de fato 100% racismo, aí mesmo que a gente não pode esquecê-lo, que ele ocorreu. Por quê? Porque a partir do momento que, vamos supor que a gente conseguiu vencer o racismo, não existe mais racismo. Mas a partir do momento que a gente esquece, a gente pode recriá-lo. Ou seja, pode ocorrer novamente. Não igual. Talvez até com uma roupagem mais catastrófica. Entende isso? Então é importante a gente sempre conservar a memória e problematizá-la. Por isso que nós colocamos aqui. A história é uma constante luta entre memória e esquecimento. Então a história, ela tá para cá, ó, no trabalho da memória, né? E ela tende a lutar contra o esquecimento. Tranquilo? E o objetivo do historiador, então? Vamos pensar, o que ele faz? Qual que é a principal função desse historiador? É fazer história, narrar história de forma objetiva, porque ele quer conhecer o objeto, ele não inventa o objeto, ele não inventa o fato. Entende isso? Ele vai usar as fontes históricas para narrar o objeto, para narrar o fato. Então, ele quer fazer uma análise objetiva porque ele quer conhecer o objeto, mas ao mesmo tempo ele pode conseguir fazer uma análise totalmente objetiva? Não, porque a sua análise é simples do sujeito. Então a análise é sujeita, subjetiva. Então veja bem, o objetivo é porque ele quer conhecer o objeto. Ele quer conhecer o objeto. Mas o objeto ele existe. Ele pode até existir, o fato pode até existir sem o sujeito, mas no sentido interpretativo, no sentido narrativo, o fato ele não é uma verdade absoluta, porque o historiador ele trabalha com as fontes, ele confronta as fontes, ele problematiza as fontes, né? Choca essas fontes, compara as fontes e narra a história. Então, se tem um historiador no meio, e aí é um sujeito, e esse olhar do sujeito, mesmo que tende a ser científico, né? Quando eu falo científico aqui, eu estou pensando em ciências humanas, logicamente, não ciências exatas, porque não tem como eu ter exatidão do que é o objeto, do que foi o fato, mas é uma ciência humana por quê? Porque incorpora o sujeito, e o sujeito ele não consegue observar totalmente o fato, tal como ele foi. Porque ele tem o seu limite, a sua visão é parcial, a sua análise é parcial, a sua interpretação é parcial. Ele não é um Deus onipresente que está em todos os lugares do fato, que tem todas as fontes do fato,
que tem toda a análise, conhecimento sobre o fato. Entende isso? Então, ele é objetivo porque ele quer conhecer o objeto. Então, o historiador faz uma história objetiva porque ele quer conhecer o objeto. Mas, ao mesmo tempo, ele faz uma história subjetiva. Por quê? Porque esse conhecimento, ele parte do sujeito. Então, essa análise é uma análise parcial. É do sujeito. Ou seja, é uma análise subjetiva. Tudo bem? Tranquilo? Show demais! Bacana, historiador demais, né? Não é verdade? Olha só que legal. Então vamos colocar aqui, ó. Próximo ponto para a gente finalizando essa aula. História-problema. O que é essa ideia de meta-história? Assim, tem uma escola muito famosa do século XX na história, uma escola de pensamento, né, da história, que é a escola dos análises. Essa escola é uma escola europeia, de origem francesa, e ela ajudou muito a construir o que hoje nós pensamos de história. Lembrando que o que pensa sobre história, o que nós pensamos sobre a história, isso mudou muito ao longo do tempo, né? O Heródoto, que pode ser considerado o pai da história lá na Grécia, né? Ele tem uma ideia de história de narrar a guerra, narrar os fatos tal como eles existiram, né? De uma ideia de verdade absoluta. Inclusive, essa análise ela vai ser recriada, ser reconstituída no século XIX pelos positivistas, que acreditavam também que daria para a gente chegar numa história geral, numa história absoluta sobre um determinado fato, né? A escola dos análises ela traz muita ideia de história-problema, ou seja, a própria história, e aí por isso que a gente está fazendo uma análise da meta-história, né? Então a gente está usando a história para analisar a história, entende isso? Então, se a gente pegar toda a análise que nós podemos fazer sobre a história, nós veremos que essa análise ela não é única. Então, como a história era tratada pelos gregos é diferente, pelos europeus do período medieval é diferente, pelos indígenas aqui no Brasil é diferente, pelos europeus da colonização é diferente, pelos positivistas do século XIX é diferente, e pelos análises é diferente, né? Ou seja, ao trabalhar a história, a gente precisa sempre problematizar quem usa a história, quem se institui da história durante os períodos históricos, tá? Porque isso vai gerar muito o que nós colocamos aqui, o uso da história, tá? E o que o uso da história ao longo do tempo nos revela? A história, por muitas vezes, foi usada como forma de poder. Inclusive, vou colocar aqui, ó, conhecer história, saber a história é uma forma de dominação. Oi, gente, entende isso? Você entende isso? Que história é poder, power, poder, que a partir do uso da história eu consigo reproduzir dominações? Reproduzir dominações. Tá? Então, vou dar um exemplo muito forte aqui do Napoleão. O Napoleão é um cara que estudou muito história, né? Ele leu, por exemplo, O Príncipe de Maquiavel. Tem até uma edição que mostra o Príncipe de Maquiavel com as anotações de Napoleão. Ficou encontrado o livro O Príncipe de Maquiavel e as anotações. Aí eles fizeram uma edição, né, de um livro do Príncipe de Maquiavel com as notas do Napoleão. E aí vejam, o Napoleão usou o Príncipe, uma obra muito importante dentro da ciência política, dentro da história, usou o Príncipe para entender e até mesmo usar métodos de domínio durante o seu período, né? Durante o seu contexto histórico ali. E o Napoleão foi uma das grandes lideranças históricas da Europa, porque ele conseguiu expandir seus territórios, seu império, e ele usou muito da história para fazer isso. A história do passado, a história de Roma, a história da República do Império Romano, para que ele pudesse, lógico, e ele não vai reproduzir tal como ele foi, até porque o Império Romano não existia mais, ou seja,
ele tem uma visão de crítica também ao passado, à história do passado. E hoje também a gente pode fazer uma história crítica ao próprio Napoleão, que sucumbiu na Europa, né? Ele não conseguiu preservar o seu império. Então veja bem, a história ela é usada como forma de poder e dominação, mas ao mesmo tempo ela pode ser usada como o quê? Luta, resistência. A partir do momento que eu vejo a história e sei que muitos usaram a história como uma forma de poder e de dominação, a partir do conhecimento histórico, filosófico, sociológico, político, econômico, social, cultural, eu consigo enxergar que esses diversos poderes que levaram a construções de dominações, de pessoas e grupos que dominaram na história, a partir daí eu consigo também resistir, a essas dominações, a partir da história, e entender como que esses grupos podem utilizar a história como forma de dominação, mas como que os outros grupos podem usar a história como forma de resistência. Porque a história não é só dominação, a história também é resistência. Vários outros grupos tentaram e reagiram a dominações em vários momentos históricos. E esses momentos históricos podem servir de exemplo, de influência para outros grupos no presente e no futuro também resistirem, também lutarem. E no mundo contemporâneo vem muito essa palavra aqui, o uso da história como forma de cidadania, de um cidadão consciente, de um cidadão que luta pelos seus direitos, que a partir do conhecimento histórico sabe os ganhos, sabe o que ele pode ganhar, o que enquanto grupo, enquanto coletivo, nós podemos alcançar, o que a gente precisa pleitear, qual tipo de igualdade a gente tem que chegar, qual tipo de liberdade que a gente tem que defender, entende isso? Então a história ela passa por todos esses espectros. Falaremos mais na próxima aula de outros conceitos históricos muito importantes para compor todo esse poliedro, todo esse conjunto de conceitos históricos que nós veremos no curso inteiro de História. Tá ok? Um grande abraço, é um grande prazer. Continue aí com a gente, vai ser muito bom ter você aqui conhecendo vários assuntos e problematizando os vários tempos históricos que nós estudaremos. Um grande abraço, até lá. Até mais.